Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei quem tá do outro lado. Eu não tenho muita intimidade, eu sempre tenho dificuldade para começar os vídeos. Então, tem esse novo desafio para mim, mas estou tentando me adaptar a essa nova situação. Mas, enfim. Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre todo esse processo mais recente que eu tô passando, sobre o processo de tratamento e pós a descoberta da trombose que eu tive. Então, mais para recapitular de maneira mais geral, meados do mês de agosto, eu comecei a passar mal, tem alguns sintomas de falta de ar e um cansaço muito intenso, muito profundo. E, além disso, uma dor, a princípio parece meio que muscular, mas acho que a grande diferença do que a gente está acostumado quando a gente fala de dor muscular, por realmente ser um grande esforço, por uma atividade física, após exercício físico, é uma dor um pouco mais, ela te incapacita um pouco mais e ela tem uns pontos de, tipo, como se fosse uma queimação, sabe? E no meu caso, por conta da região e da área da lesão, ela foi mais do lado esquerdo, sempre começar da região do ombro. Isso me levou a ir no hospital e que logo de cara, graças a um exame de sangue, o médico indicou que tinha coágulos no meu sangue e principalmente que esses coágulos estavam concentrados nos meus pulmões, não foi nem só em um. Tem uma incidência do lado esquerdo, mas no geral tinha nos dois. E desde então começou o tratamento logo na UTI, primeiro fazendo exames de precaução, né, durante todo esse processo. Então, assim que eu tive o diagnóstico, o médico já fez uma aplicação de anticoagulante. E nesse meio tempo fui fazendo outros exames, né? Que exames para ver principalmente na perna, porque é muito mais comum e as incidências dos casos quando você estuda sobre e eles falam sobre o caso de trombose, ele tem maior incidência na perna. Então queria ver se tinha algum resquício, algum indício de que pudesse ter vindo da perna e migrou e foi direto alojado no pulmão. Mas eu não tinha nenhuma incidência. Tinha-se o perigo por conta de ser uma área muito crítica, o pulmão de ter atingido o coração, às vezes que liga o coração, e afetado o condicionamento, e assim, a capacidade do coração, de uma certa forma, e graças a Deus não afetou em nada. Então eu tive as lesões, mas elas se concentraram realmente no órgão que elas estão e não tem nenhum outro resquício. Então, depois de todo esse susto, eu acho que hoje vai ser a primeira vez que eu tô conseguindo falar isso com mais tranquilidade e com muito mais leveza. Depois de tudo, porque é um turbilhão absurdo de emoções, então tô me adaptando a essa nova situação e essa nova etapa de uma certa maneira. Semana que vem vai completar um mês de tudo isso. Então, apesar de tudo, assim, ser muito difícil de lidar no começo, porque você fica muito em choque com a gravidade do caso, e acho que como qualquer outra doença ou situação que te leva a uma internação, assim, de grande risco, acho que isso gera um grande impacto. Então, eu tô me adaptando a essa situação e muito grata por tudo, por todas as pessoas que torceram por mim, por quem conversou, me deu uma mensagem. Eu agradeço todo mundo e digo que estou muito bem, estou me reaprendendo como pessoa, porque ainda não é a mesma coisa que era, sei lá, antes de ter qualquer indício de trombose, mas estou bem. E fazendo as coisinhas num ritmo diferente, mas num ritmo que me é permitido no momento.
E eu fico muito feliz com cada vitóriazinha que eu tenho a cada dia, então é muito legal esse recomeço. Mas voltando ao diagnóstico, acho que é importante falar que foram uma série de exames que foram se cercando, reduzindo a criticidade do meu caso, que me permitiram ter evolução do quadro de UTI para o quarto. E com uma boa evolução no quarto, eu consegui ter alta do hospital e consegui ter a possibilidade de voltar para casa e bem aos pouquinhos voltar ao que seria um ritmo de vida normal. Eu acho que o mais normal possível eu estou começando até agora. Então, fico muito grata por tudo. Mas também quero alertar e mostrar como que é tudo isso. Acho que são poucas pessoas que falam sobre esse tipo de diagnóstico. Então, é importante falar sobre especialidades e tudo que envolve esse processo como um todo. Então, além do processo de aplicação de injeções que eu estava fazendo durante os dias que eu fiquei internada, que eu fiquei internada sábado, domingo, segunda e terça, então foram 4 dias de UTI e um dia no quarto. E assim que eu saí do hospital, eu tive que fazer mais 2 dias de aplicação de injeção intramuscular, de injeção de anticoagulante. E depois teve a migração dessa aplicação para comprimido. E basicamente, como é uma trombose, o eixo, o principal cuidado está no sangue. Então, como isso mexe essa medicação mexe nos vasos sanguíneos, eu tenho que tomar bastante cuidado em relação à questão de se machucar, qualquer ferimento, coisa do tipo, porque pelo que eu entendo, não sou médica, mas pelo que eu entendi, aumenta a circulação sanguínea. Então, qualquer furinho, basicamente, é como se fosse aqueles vídeos e aqueles exemplos que a gente vê de quando uma piscina daquelas de plástico fura, sabe? Aquele furinho, sai um absurdo de água e transborda. Mais ou menos isso, mas numa dimensão bem menor, porque o nosso sangue, ele tem força o suficiente para isso, mas não é na mesma proporção que uma piscina. Mas enfim, só para dar uma dimensão. Então tem que tomar bastante cuidado com cortes, ferimentos e qualquer coisa. Então isso é um grande desafio para uma pessoa que é um pouquinho estabanada, como eu sou. De modo geral, para qualquer coisa, do nada eu me estapei, eu não sei de onde, enfim. Então, isso tem sido um primeiro dos desafios, ter bastante cuidado com tudo que eu tô fazendo. E, além disso, depois de um tempo, eu tive que fazer um tratamento com os comprimidos, mas entender até quando esse tratamento teria que ser feito, porque a princípio, quando eu saí do hospital, eu recebi todas essas indicações, mas o médico deixou claro que eu tinha que passar por um especialista para entender, diante do meu histórico e de alguns exames também que precisam ser feitos de acompanhamento do meu sangue. Eu não vou saber os nomes exatamente, mas são exames de tratamento de sangue. Eu precisei fazer um acompanhamento com um médico da área de hematologia, que é o médico que cuida do sangue, falar todo o meu histórico, apresentar todos os resultados que eu já tinha feito e para ele entender até que ponto que precisaria ser feito esse acompanhamento. E a recomendação da médica é que esse acompanhamento seja feito até pelos próximos 6 meses. Então, nesse meio tempo, eu vou continuar tomando o remédio todos os dias, para que o processo de coagulação seja diminuído e além de diminuído, ele, digamos que se extingue, não aconteça no meu corpo. Mas, além disso, nesse meio tempo, fazer outros exames para entender se, por exemplo, eu não tenho alguma questão genética que interfira na questão de coagulação, de que eu tenho uma tendência maior a isso, ou se realmente, como tudo
todos os indícios e resultados até o momento que eu tenho indicam que foi por conta do uso do anticoncepcional. E então acho que o principal recado de tudo isso é que, sim, o anticoncepcional é um método contraceptivo que é seguro, ele não é um bicho de 7 cabeças, mas para pessoas e pessoas. No meu caso, eu tive bastante problema, na verdade, desde o princípio, quando eu comecei a usar. Eu comecei a usar métodos contraceptivos por via de injeção. Comecei com injeções trimestrais, depois de 1 ano e meio, 2, eu fui para injeções mensais, fiquei mais ou menos o mesmo período. E em nenhuma das fases eu tive um bom conforto psicológico e físico, elas sempre me traziam algum malefício. E eu meio que considerava aí meio que uma roleta russa, do tipo, o que era menos pior. E a vida toda eu sempre tive muitas questões com menstruação, por conta que eu sempre tive muita cólica, muita dor e muitos sintomas de TPM, e isso me incomodava muito. E todos esses medicamentos que eu tomei a minha vida toda de anticoncepcional era para não menstruar, para não ter isso, porque eu tinha muito desconforto. Mas eu sempre lutei para encontrar, digamos que, um remédio ideal. E por mais coincidência ou, sei lá, palavra que eu posso dizer para isso, quando eu achei que eu tinha encontrado, estava em paz, e teoricamente nos últimos 3, 4 meses, aconteceu tudo isso. Então eu não sei se foi o remédio que eu achei que seria a solução que causou tudo isso, ou todos os outros que eu acabei nesse percurso dos últimos 5 anos, mais ou menos, que me ocasionaram tudo isso. Mas independente do que for, eu acho que o recado que fica é o que eu falei antes, de que questões de sintomas, problemas que a gente tem de saúde, a gente acaba negligenciando por questões de que é algo pequeno, é por conta disso, é por conta daquilo, e a gente acaba não investigando, até por fatores externos e fatores internos, do tipo, às vezes a gente quer entender o que vai no médico e tem um péssimo atendimento, que é um grande risco, considerando as situações de hospitais hoje em dia, principalmente no período que falo nesse vídeo e nesse momento que eu tô gravando. Tá um ar muito seco, muito quente e um clima com uma umidade do ar relativa muito, muito baixa. Então, questões respiratórias são muito... para quem tem qualquer problema respiratório, tá muito difícil respirar com qualidade, assim mesmo. E mesmo com esse tratamento, com tudo que eu tô fazendo, tem sido bem difícil a questão de respirar nesses últimos dias. E eu já tinha, antes de tudo isso, também já tinha asma, bronquite, rinite, sinusite. E junta tudo isso, é muito difícil. Então, não negligencie os sintomas. Apesar de todos os problemas que temos, é importante a gente ir num especialista, falar, entender cada coisa no seu tempo e não deixar de procurar um hospital, porque eu acho que se não fosse muito incentivo da minha própria mãe ter falado pra mim que essa dor que eu tava sentindo não era muito estranha, não era uma ansiedade, um estresse que tava causando aquilo, e achar que era uma questão de alérgica, não teria descoberto e não estaria aqui hoje. Porque o nível de gravidade e de complexidade dessa doença e agravamento dela é muito rápido. E então, eu só, como uma mensagem de conclusão de tudo isso, é que os processos de tratamento ainda estão rolando. Tem mais alguns acompanhamentos que tem que fazer nesses 6 meses, como é o caso de pulmão, falar com o pneumologista, voltar a acompanhamento com a ginecologista para entender melhor possíveis cenários, mas a princípio, nesse momento, tô aguardando, não fui em tudo ainda por conta de questões de agenda de médico, que estou aguardando,
Mas a principal solução do momento é continuar o tratamento com a medicação que eu tomo, que é o anticoagulante, e tentar retomar a vida meio que normal. Acho que o principal desafio hoje é que eu sempre fui muito independente de fazer as coisas, de andar e fazer tudo. E agora eu tô fazendo tudo muito pausadamente, então eu não consigo andar muito, mas eu também não consigo ficar muito tempo no mesmo lugar, porque o meu corpo sente a necessidade de ter realmente o corpo circulando, o sangue circulando, sabe? Então, é uma nova fase pra mim, tudo isso. Eu nunca tive questões, assim, eu sempre fui uma pessoa muito, sei lá, muito tranquila, não sei se é a palavra que usa, mas nunca quebrei, nunca fui pro hospital por nada, assim, a não ser questões de, tipo, realmente alergia, que foi o que mais me levou na vida pro hospital, foi alergia. Então, passar por toda essa experiência pra mim foi muito, muito novo. Então, tudo foi um combo de experiências num pacote muito grande e muito pesado de uma vez só. Eu acho que isso que também me deixou muito mais assustada com tudo, mesmo que meu caso realmente seja grave de princípio, sem ter feito nenhum dos exames. Só os básicos de início que expressam o quadro, né, identificam que é uma trombose. Mas aqui, apesar de tudo isso, tem-se novos começos e tem-se novas etapas. E acho que essa etapa que eu tô agora, tô aprendendo a lidar com as situações de uma maneira muito mais leve por conta de tudo que eu tô passando e agradecendo cada dia por mais essa chance. E acho que é isso. Quero deixar um muito obrigada a todo mundo que assistir esse vídeo, assistir este quase, digamos, desabafo, não sei, mas é mais para uma forma que eu queria comunicar a todo mundo sobre tudo isso e informar, porque é importante ter acesso a esse tipo de informações. Quando eu tive o meu relato, minha situação, eu vi poucos relatos de forma com embasamento, mostrando, contando. Eu confesso que eu não sou a pessoa mais aberta para falar numa câmera assim, de uma maneira tão aberta e espontânea. Estou tentando bastante, mas não sou a melhor nisso. Mas eu tô aqui mais para ajudar as pessoas também e não se desesperar, porque quando você sabe o diagnóstico, você pensa que, tipo, acabou e que não tem mais o que fazer e que você tá naquele hospital e você nunca vai voltar para casa porque a situação é muito crítica. Mas tem solução, que é algo que tem tratamento e que aos poucos as coisas vão melhorando. Então, e que cada vitória, literalmente cada vitória, cada coisinha que você consegue fazer, e que você sente a evolução do tratamento e que você vai melhorando. Então, quando eu saí do hospital, praticamente há quase 2, 3 semanas atrás, eu não conseguia, por exemplo, segurar o celular que eu tô fazendo agora com o meu braço esquerdo. Eu não conseguia fazer tanta coisa com o meu braço e nada do lado esquerdo. E, inclusive, tive que voltar por questões de dores e muito desconforto. Mas, aos poucos, o corpo vai se adaptando, o corpo vai melhorando, o corpo vai reagindo e você vai se recuperando. Então, qualquer vitória, para mim, é um motivo de alegria e isso te faz meio que ressignificar os fatores e elementos importantes na vida. Então, a gente vê. Aí, quando você passa por situações de situações extremas que você meio que se sente entre a vida e a morte, assim, abre a sua cabeça para outras formas de vida e formas de ver as coisas. E você vê quando você acaba, pela correria, pelo estresse, pelo que quer que seja que a gente coloca como prioridade, elemento de prioridade na nossa vida, a gente acaba não agradecendo o que deveria agradecer e ser grato por aquilo que deveria ser grato.
E não que o mundo seja perfeito, que agora eu vejo o mundo como um mundo cor-de-rosa. Óbvio que não. O mundo não é essa perfeição toda. Mas depois de tudo isso, eu acho que levar a vida de uma maneira diferente, até pelo que a próprio processo de recuperação tem me proporcionado, ajuda muito. Então, sou muito grata por tudo isso e vou agradecer infinitamente cada um que se preocupou, gastou um minutinho que seja um tempo para me colocar em suas orações, em tudo. Então agradeço todo mundo e acho que por hoje é isso. Um beijo, abraço e se cuidem. Tchau, tchau.